bom dia! E aí, vocês assistiram a nossa videoaula? O que é um número cardinal? E o que é um número ordinal? Vocês sabem me dizer? Foi o assunto que abordamos na nossa videoaula. E nesse momento eu quero passar algumas instruções para que vocês possam realizar as atividades que solicitei, certo? Vamos primeiro realizar as atividades que se encontram na folha impressa, tá bom? Na questão 1, está escrito assim: nas frases abaixo, coloque dentro dos parênteses a letra que indica a classificação das palavras em negrito. Então, em cada frase tem um número cardinal ou ordinal. Se na frase tiver um número cardinal, vocês deverão colocar o número 1. Se na frase tiver um número ordinal, vocês deverão colocar o número 2, certo? Na questão 2, complete com numeral conveniente, tá? Não é com qualquer numeral. Igual na questão A, hoje é o dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana? Ao segundo? Que dia da semana é hoje? Então, vocês deverão completar com o numeral conveniente. Questão 3. Escreva por extenso os numerais que se encontram entre parênteses. Então, vocês deverão analisar os numerais que estão entre parênteses e completar cada frase com um numeral, escrevendo por extenso. A questão 4 é bem parecida. Vocês deverão novamente analisar os numerais que se encontram entre parênteses e utilizá-los para completar a frase. Na questão 5, classifique os numerais sublinhados em cardinal ou ordinal. Vocês deverão analisar o numeral que está sublinhado e está em negrito e classificá-lo em cardinal ou ordinal. Questão 6. Escreva os números por extenso, colocando substantivos no plural. Eu coloquei cada número aí representado por algarismos. Vocês deverão escrevê-los por extenso e colocar o substantivo que o acompanha no plural. Questão 7. Escreva os números por extenso, observando o gênero ou o número a ser usado. Então, vocês deverão analisar aí cada número que se encontra na frase e escrevê-lo por extenso. Questão 8. Escreva os ordinais por extenso. Fácil. Questão 9. Classifique os numerais das orações abaixo. Novamente, vocês deverão analisar os numerais das frases e classificá-los. Classificá-los em cardinal ou ordinal, certo? E nas atividades do nosso livro, iremos realizar a página 180 e a página 181. Na página 180, no número 5, vocês deverão analisar o gráfico que se encontra ao lado. E a partir de então, responder as questões, analisando o gráfico. Questão A. Segundo o gráfico, no Brasil há mais pessoas pretas, pardas, indígenas, amarelas ou brancas? Analisando o gráfico. Questão B. Escreva por extenso o número total de pretos, considerando a população brasileira de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Total da população brasileira é aproximadamente 200 milhões de habitantes. E o número total de pretos? Escreva por extenso. Questão C. De acordo com o gráfico, a diferença entre a quantidade de pretos e de amarelos ou indígenas é grande ou pequena?
a diferença do número total de pretos, de amarelos e de indígenas é uma diferença grande ou é uma diferença pequena? Como você descobriu? Vocês deverão colocar se é grande ou pequena a diferença e justificar, responder como você descobriu isso. Questão D. Se você fosse uma das pessoas questionadas, como se autodeclararia? Se você estivesse participando da pesquisa, que cor você se autodeclararia? Preta, parda, indígena, amarela ou branca? E na questão E, você gostou desse tipo de gráfico? Por quê? Você achou interessante? Você achou fácil? Coloque sim e justifique. Agora, se você achou difícil, se você não achou interessante, coloque não e justifique por que você não gostou. Na questão 6, vocês deverão analisar as informações, tá? Que são dados da Polícia Federal referentes ao número de imigrantes que o nosso país recebe e de onde vêm esses imigrantes. Temos o total de imigrantes e seu país de origem. Analisando, respondam. Letra A. Qual desses grupos é o terceiro mais populoso em número de imigrantes? Vocês deverão colocar o nome do país, o terceiro mais populoso em número de imigrantes e com quantos imigrantes, certo? E o total de imigrantes que o Brasil recebe desse país. Letra B. Terceiro é um número cardinal ou ordinal? Cardinal, quantidade. Ordinal indica posição. Letra C. E o número 14.535? Ele é cardinal ou ele é ordinal? Fácil, né? Número 7. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Na questão 7, vocês deverão analisar a legenda, tá? Analisem aí a legenda, o número correspondente, para que assim vocês possam responder. Questão A. O Brasil ocupa que posição no ranking em relação à sua extensão territorial? Em questão de tamanho, o Brasil ocupa a primeira posição, segunda, terceira, quarta ou a quinta posição. Vocês deverão analisar a legenda, tá bom? E na questão B, como se leem esses dois números? Vocês deverão colocar por extenso, tá? Como se leem esses dois números aí no livro de vocês. Vocês deverão ler o box Você Sabia e depois responder a questão 8. Na questão 8, vocês deverão pintar no box de vermelho. Desculpa. Vocês deverão pintar de vermelho os números cardinais e de azul os números ordinais. Vocês deverão analisar o box Você Sabia, procurar aí os números cardinais e pintar de vermelho. E os números ordinais vocês deverão pintar de azul. Então, são essas as nossas atividades de hoje. Espero que todos consigam realizar, tenho certeza que sim. Não é um conteúdo difícil. Qualquer dúvida, assistam novamente a nossa videoaula. E tchau, e até a nossa próxima aula.